informações para a gente. O Flamengo já se encontra aqui em Buenos Aires, onde nesta terça-feira estreia na Libertadores contra o Vélez Sarsfield. A delegação chegou à capital argentina no início da madrugada desta segunda-feira. Apesar do horário, torcedores do Flamengo estavam aqui na porta do hotel esperando a chegada do time, cumprimentaram o Rogério Ceni, outros jogadores, entre eles o Arrascaeta e o Gabigol. Quem também está aqui em Buenos Aires é o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que antes do embarque, ainda no Rio de Janeiro, falou sobre a estreia do time na Libertadores e também sobre a situação do Arrascaeta. Tem de fato um pleito pelo empresário do jogador. Eu acho que esse pleito é um pleito normal se fazer isso. Infelizmente, nesse momento, a gente não pode acatar esse pleito, mas a relação com o jogador sempre foi a melhor possível. Não vejo assim nenhum assinte de situação nenhuma. Acho que tem que chegar no denominador comum, na hora certa, com tranquilidade, sempre resguardando, claro, os interesses e a parte esportiva do Flamengo. O Rogério Ceni poderá contar praticamente com força máxima. O único desfalque é o zagueiro Rodrigo Caio, que está suspenso. Ele foi expulso no último jogo da edição passada da Libertadores, na eliminação para o Racing, e por isso não poderá enfrentar o Vélez na terça-feira à noite. O Vélez, que no campeonato que está sendo disputado neste momento aqui na Argentina, a Copa de la Liga, é o time de melhor campanha e conta com um jogador que passou pelo Flamengo, o meio-campista Manquejo, conta com outros jogadores que passaram pelo futebol brasileiro, como o Centurion, atacante que esteve no São Paulo, mas é bom ficar de olho no Thiago Almada, jovem revelação do time do Vélez Sarsfield. Então o Flamengo treina na tarde desta segunda-feira, aqui em Buenos Aires, e estreia na Libertadores terça-feira à noite, em busca do tricampeonato na competição. Não é jogo fácil, Lofredo. E o Flamengo vem de derrota para o Vasco, empate com a Portuguesa. Enfim, o momento não é dos melhores para o Flamengo também. Momento, né? Aquele momento pontual, porque acaba de ser campeão da Supercopa. O jogo contra a Portuguesa, 2-2, foi com um time reserva mesmo. Claro que os gols foram do Pedro, o Pedro é reserva, né? O Pedro é um jogador que poderia ser titular, mas é reserva. A outra partida contra o Vasco foi uma partida que o Flamengo não teve o Arrascaeta, e aí tá essa queda de braço aí. Veja só que o Arrascaeta também resolveu se posicionar no momento, eu diria que é um momento que ele coloca uma pressão, mas não põe toda a pressão também que poderia, né? Porque ele sabe que na hora da Libertadores é melhor estar presente. Então, ele acaba fazendo a pressão na hora de um jogo do Carioca, um clássico contra o Vasco, é verdade, e o Flamengo se atrapalhou com a ausência do Arrascaeta, porque o Rogério Ceni não conseguiu encontrar o time e acabou perdendo para o Vasco. Não é um momento sensacional para o Flamengo, mas o time tem toda a condição, ainda que seja um jogo difícil. Todo jogo na Argentina é difícil, tá? Com grandes equipes, com equipes medianas. O Vélez é um campeão de Libertadores e com times, com os maiores, Boca e River principalmente, muito, muito difícil. Mas eu acho que o Flamengo tem toda a condição de sair vencedor, porque vejo o Flamengo tranquilamente como o melhor time da América do Sul. Eventualmente não vai ser campeão da Libertadores, como não foi na temporada passada, que o Palmeiras acabou sendo campeão, sim. Mas é o time, para mim, entra como favorito em todos os campeonatos. Sereto, o Arrascaeta viajou, o Flamengo diz que ele vai jogar essa partida de estreia na Libertadores. Aí a gente tem posicionamentos aí do fim de semana, o Arrascaeta postou nas redes sociais: eu amo vocês, não acreditem em tudo que se fala, né? Se dirigindo aos torcedores rubro-negros. E a gente viu o Marcos Braz falando que busca chegar a um denominador comum na hora certa, com tranquilidade, mas tranquilidade às vésperas de uma competição importante como a Libertadores, falar em tranquilidade pode causar um certo nervosismo no torcedor. Essa questão do amor do jogador pelo clube, ela fica um tanto quanto banalizada, né? O jogador também já amou, o Arrascaeta já amou o Cruzeiro e agora ama o Flamengo, vai amar outras equipes, né? Tem um coração enorme o Arrascaeta, assim como o jogador de futebol sempre tem um coração enorme, ama várias equipes. Agora, eu acho que esse episódio em si, ele nos dá a oportunidade de fazer uma reflexão em relação à relação dos clubes de futebol e os empresários de futebol, né?
é uma relação que, na maioria das vezes, os clubes de futebol ficam reféns dos empresários. Por culpa única e exclusiva dos times de futebol, que são mal administrados, estão quebrados, não têm dinheiro e recorrem aos empresários para empréstimos, né, emprestam dinheiro dos empresários, muitas vezes. Os jogadores e os empresários acabam tendo poder para fazer negócio com os clubes, colocando os jogadores e tudo mais. Eu acho que é o momento da gente refletir a respeito, e o Arrascaeta, ele está na hora errada fazendo esse pedido, que pode ser até de direito dele, direito do empresário, mas na hora errada. Olha o momento em que a gente vive, né? O Arrascaeta não vive numa bolha. Não é possível que ele não entenda que o momento não é de pedir aumento de salário ou coisa que o valha. Quer renovação de contrato com compra de parte dos direitos econômicos dele. E ele tem contrato com o Flamengo, né? Ele tem até que cumprir 2023. o contrato. Nesse momento ele tem que cumprir o contrato. Até segunda ordem. Eu espero que isso não atrapalhe o ambiente do Flamengo. Ele e o empresário entendem que isso é direito dele, né? De que isso foi apalavrado com o Flamengo. Tudo bem. E aí o Flamengo entende diferente e está nesse impasse. Pois é. Talvez não fosse o momento de cobrar esse direito, né? Talvez o Flamengo, a gente vive uma pandemia, a situação está muito complicada economicamente para todo mundo, inclusive para os clubes de futebol, inclusive para o Flamengo, né? O Flamengo não fica livre dessa questão. Então eu acho que tudo vai ser resolvido na hora certa, mas é uma chance, uma oportunidade da gente discutir a relação do futebol com os empresários. Essa relação, ela está muito mal resolvida. E a Arrascaeta, sendo o titular nessa partida, ele deve ser a única mudança em relação ao time titular que enfrentou o Vasco, onde o Flamengo deve manter ali o Arão e o Bruno Viana na zaga, Lofredo. Pois é, o Bruno Viana não foi bem, né? Já era uma dúvida que eu tinha para aquela partida e é uma dúvida que eu mantenho. É um jogador que começou ali, mostrou em alguns jogos do Campeonato Carioca que poderia ser titular, mas depois mostrou contra as equipes pequenas também que ainda não estava pronto, contra o Vasco não foi bem, enquanto o Gustavo Henrique com o Arão, em determinados momentos do Campeonato Brasileiro, acabaram se acertando. E você fala que tem uma mudança, mas na verdade é uma mudança que muda tudo, né? Porque o Rogério Ceni mexeu em 3 peças do time para poder suprir a ausência do Arrascaeta. Então, ter o Arrascaeta faz com que ele tenha o time base dele, o time normal e um com time o João Gomes, reposicionou ajustado. O Gerson, né? Exatamente, o Everton Ribeiro também. Isso. Então, assim, ele tem o time ajustado, o time que sabe jogar junto, um time que os jogadores olham, assim, pensam e já percebem a posição do companheiro em campo, e isso vai fazer muita diferença. Vamos virar a chavinha? Vamos falar de outra equipe.